Escravidão, ou escravidões. Quando falamos em escravidão, há um certo senso comum de se direcionar esse termo e esses eventos históricos à escravidão moderna dos europeus com os africanos enviados para as Américas a partir do século XVI, em que os estados europeus, após a descoberta do Novo Mundo, primeiramente feita pelos espanhóis e portugueses, quiseram fazer desse novo território sua colônia e seu domínio, e com isso, criar sistemas de produção mercantis utilizando-se de mão de obra escrava negra do território africano para extrair diversos produtos presentes no solo americano, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar, de início, para levá-los aos mercados europeus. Mas será mesmo que a escravidão foi tão somente neste recorte de tempo da história, e tão somente dos europeus com os africanos? Pois bem, historicamente, não se pode afirmar que sim, pois a escravidão data de milhares de anos passados em diversas e diferentes civilizações e sociedades desde a Idade Antiga. O próprio termo escravo, ou escravizado, ou escravidão varia seu sentido de acordo com sua época, com sua localização geográfica onde ela se apresenta e com seu porquê, sua finalidade. Mesopotâmia. Tomemos como um primeiro exemplo a civilização suméria, na Mesopotâmia, considerada uma das, se não a civilização mais antiga da história da humanidade, contemporânea dos babilônios, acádios e assírios. Na Suméria, já se tinha presença de um certo sistema de escravidão, de acordo com o Código de Hammurabi, criado pelo imperador Hammurabi, durante a hegemonia do Primeiro Império Babilônico, de 1800 a 1750 a.C., que se refere a ela como uma instituição estabelecida. O Código de Hammurabi é um monumento monolítico talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas, e seu objetivo era homogeneizar o reino juridicamente e garantir uma cultura comum. Em seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou o conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. No entanto, se tratando de escravidão, o que nos interessa aqui são algumas leis presentes nesse código, como essa, presente na seção 15, 16. Morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Seção 15, 16. Aqui, vemos que, não somente se tinha escravos, como se tinha também um sistema instituído de escravidão, como devem ser tratados essas pessoas e como quem as possui deve tratá-las. Mas, como já dito anteriormente, a situação de escravo ou escravizado para os sumérios da Mesopotâmia possui características diferentes do que conhecemos na escola ou ouvimos falar por aí, pois dentre os sumérios, estava presente o modelo de escravidão antiga, o que significa que naquela sociedade daquele período, alguém poderia se tornar escravo se fosse comprado já nesta condição, se fosse filho ou filha de uma pessoa escravizada, por conta de dívidas ou conquistas militares e que depois exerciam diversas funções, como em setores agrícolas, com pastoreio, serviços domésticos, serviços sociais, trabalhos nos templos e os que pertenciam aos exércitos. E no decorrer das épocas e sociedades históricas que veremos, alguns desses tipos presentes na Mesopotâmia estarão presentes também em outras sociedades posteriores, com suas diferenças, é claro, mas com a mesma base de início. Egito. No Antigo Egito, também havia presente um sistema de escravidão a modelos semelhantes ao das civilizações da Mesopotâmia, estabelecido no Novo Reino, de 1550 a 1050 a.C. Escravos prisioneiros de guerra, por dívidas, filhos e filhas já nascidos, as de pais escravizados, etc., são alguns exemplos em comum. Alguns podiam vir a se tornar parte do exército dos reinos os quais fossem possuídos inicialmente como mercadoria para o trabalho forçado, ou trabalhar nos templos, entre outros. Portanto, pode-se dizer que também nessa sociedade da história antiga, foi realidade um sistema de escravidão. Existiram outras diversas civilizações e sociedades da história antiga em que essas práticas de subjugação do outro por meio da força foram comuns. Porém, após nos atentarmos mais à Mesopotâmia e ao Egito Antigo, por serem mais significativas, passaremos agora para uma época mais recente que também é possível perceber, com mais ênfase, a presença da escravidão na organização social dessas sociedades. Grécia. Considerada por algumas pessoas o berço da civilização ocidental, a Grécia, referência máxima para o Ocidente em diversas coisas como arte e filosofia, possuía também seu sistema de escravidão, e mesmo após reorganizar sua forma de sociedade, no século VII a.C., permaneceu com esse padrão de estratificação social em suas cidades-estado.
Escravos já existiam desde a civilização micênica, na Grécia Antiga, pois era passível de ser escravizados todos os cidadãos que não eram considerados gregos. Eles consideravam inferiores todos aqueles que não possuíam a cultura e a língua grega, não conseguindo, assim, compreender o mundo da mesma forma que o cidadão grego. Os gregos viam o trabalho manual como algo pejorativo e, por isso, realizados por aqueles que julgassem inferiores, fazendo também a diferenciação entre trabalho manual e trabalho de ociosidade produtiva. O próprio Aristóteles vai dizer que a diferença entre um escravo e uma pedra é que a pedra é inanimada. Nota-se aí o nível de coisificação do ser humano que não fosse considerado igual pelos gregos, que não possuísse a sua cultura e a sua língua. Cabe destacar aqui algo muito importante. A escravidão nessa sociedade não era baseada em termos de raça e etnia, ou seja, brancos superiores a negros ou qualquer outra raça e etnia, e sim na questão cultural e linguística do sujeito, portanto, fosse branco, negro, indígena, semita, árabe, etc. Não sendo um cidadão grego era passível de ser escravizado. O trabalho de ociosidade, o ócio, era venerado pelos gregos como algo belo, de um cidadão grego digno, apto a participar da vida pública das cidades-estado, geralmente praticado pelos filósofos da época, pois era o trabalho intelectual que estava sendo feito, por pessoas vistas como superiores que possuem a capacidade de pensamento, reflexão e de decisão. Daí data também o surgimento da democracia na Grécia, sendo demo igual povo e cracia igual poder, ou seja, o poder do povo, que, no entanto, não incluía mulheres, escravos e estrangeiros, apenas homens adultos maiores de 18 anos e cidadãos gregos atenienses. Em sua maioria, esses escravos eram prisioneiros de guerra, tendo em vista a expansão grega no Mediterrâneo e no Oriente, capturando cidadãos de outros lugares que, justamente, tinham suas culturas e línguas que não eram a dos gregos, vindo a se tornar um escravo mais tarde. E vale ressaltar também que o mercado de escravos era um mercado altamente lucrativo, fazendo assim girar os comércios de mercadoria humana nessas áreas. Diferente das outras civilizações mais antigas tratadas anteriormente, o conceito de escravo por dívida é abolido quando a Grécia atinge seu auge no período clássico porque ela não tem mais justificativa, uma vez que o escravo, para ser escravizado, deve ser entendido como inferior cultural. Porém, na Grécia, escravos estavam presentes em diversos setores da sociedade. Grande parte desses estavam no campo, na agricultura, outros em ambientes urbanos e alguns até exerciam um tipo de trabalho intelectual, não como cidadãos gregos obviamente. Mas temos o exemplo dos paidagogos, junção dos termos gregos paidos igual criança e agogos igual condutor, ou seja, era o escravo que tinha a função de auxiliar os filhos de seus proprietários na sua formação intelectual e cultural, e daí que vem o termo pedagogo que conhecemos hoje. Vemos então que na Grécia também houve escravidão de povos, com seus moldes, suas justificativas e seus conceitos, com a história afirmando para nós que não se trata de algo exclusivo da era moderna de mais de 2000 anos depois. Roma. Na sociedade romana, não de forma surpreendente, a escravidão também fazia parte de sua organização social, de forma mais intensa ainda, pois era a base da economia romana, chamado de modo de produção escravista. Está diretamente ligada às conquistas militares romanas, com a expansão de Roma após as guerras púnicas e a conquista do Mediterrâneo, pois no início da República, Roma era apenas uma pequena cidade-estado, e após esses conflitos militares, aumenta muito seu território de domínio e o fluxo de prisioneiros de guerras capturados dos territórios que eram seus inimigos, fazendo assim aumentar também o número de escravos. No auge de sua expansão territorial, no Alto Império Romano, Roma decide que, possuindo um território muito extenso, é necessário garantir a estabilidade das fronteiras e consequentemente a redução de conquistas, o que reduz também o fluxo de escravos para o Império, que gera um grande aumento no preço dos mesmos para o mercado, trazendo diversas crises no Império, pois sua economia era baseada na mão de obra escrava e isso combinado a uma crise geral, política e social, acaba por ser um dos motivos da queda do Império Romano do Ocidente. Pois bem, em Roma, escravos podiam se tornar libertos por 3 razões principais. Quando o escravo estava próximo de adoecer, ou quando seu dono falece e deixa em testamento que este se tornará liberto. Caso não fique esclarecido isso, o escravo se torna propriedade de quem o falecido proprietário nomeará como seu herdeiro. E, por último, através de negociação com seu dono. Mas diferente da Grécia, ex-escravos libertos em Roma podiam vir a se tornarem cidadãos e obter sua cidadania, pois Roma possuía características diferentes da Grécia, sendo mais cosmopolita e universalizante, estendendo a cidadania para cidadãos não romanos. Reinos, clãs e estados africanos. No continente africano, pela sua imensa diversidade de reinos, clãs, povos, sociedades descentralizadas, culturas e línguas, era comum guerras e conflitos entre os mesmos.
Não diferente de outras, também eram sociedades que praticavam a escravidão com aqueles que, durante as guerras eram seus inimigos e após a vitória de seu reino, eram capturados se tornando prisioneiros de guerra. Essas práticas precedem muito a chegada dos europeus ao continente para realizar comércio com os chefes dos reinos, clãs, estados ou tribos de África, datada desde o período do Egito Antigo. Comerciantes atravessavam o deserto do Saara e o Mar Vermelho com carregamentos de cativos que eram ofertados em mercados do norte da África e do Oriente Médio. Há notícias de envios de escravos para o Extremo Oriente, onde eram vistos como bens exóticos. Europeus encontravam muitos indivíduos dispostos a vender seus escravos, pois a diversidade de povos impedia que se forjasse entre os mesmos uma identidade comum. Não se reconheciam como iguais. Constituíam laços de solidariedade por meio de linhagens, clãs e estados, e escravizavam os diferentes. Na África, o escravo era a única forma de propriedade privada, pois a terra era considerada um bem coletivo. A escassez de mão de obra possibilitou a disseminação de escravos por todo o continente, principalmente na realização de trabalhos agrícolas, mas exerciam também funções de mineradores, artesãos, serviços domésticos e até militares. No continente africano, ao se tornar um escravo, o indivíduo era deslocado de sua terra e perdia os vínculos com seu grupo de origem. Uma vez vencido numa guerra, tinha sua pena determinada. Em vez da morte física, era submetido à morte social. Seu único laço era com o Senhor e somente a ele devia fidelidade, pois passava a viver como um estranho numa nova sociedade. Por isso, muitos líderes de estados complexos tinham seus exércitos compostos por escravos e chegavam a incorporá-los em destacados cargos administrativos, tendo em vista as ameaças que sofriam de homens livres, mais devotos aos chefes de seus clãs e linhagens. Estabelecia-se uma relação orgânica entre senhor e escravo, na qual havia dependência mútua. Os europeus souberam tirar proveito dessa situação e passaram a ofertar produtos em troca de escravos. Os bens importados eram supérfluos, como rum, cachaça, vinho, fumo, tecido, armas de fogo, pólvora, utensílios de metal, muitas vezes de qualidade inferior àqueles produzidos na própria África. Mas davam prestígio. As lideranças locais adquiriam esses artigos para cooptar adversários políticos, angariar apoio e consolidar seu poder. Sociedades descentralizadas também mercadejavam com os europeus. Muitas buscavam obter, em troca de escravos, objetos de metal que os ajudassem na agricultura, na caça e na defesa contra inimigos mais bem estruturados, ou armas e munições que lhes garantissem maior poder de fogo. As guerras foram o mecanismo principal para a escravização de indivíduos. Como exigiam um alto nível de organização e investimento, só podiam ser realizadas pelos estados mais fortes. Já as sociedades descentralizadas atuavam localmente, praticando raptos, cobrando dívidas e punindo crimes com a escravidão. Não raramente, pessoas se entregavam à escravidão, juntamente com sua família, por falta de alimentos, fosse pela seca ou pragas de insetos. Vemos aqui outro modelo de escravidão instituída nos reinos africanos, com suas características e de reinos africanos para com reinos africanos, e mais tarde, com europeus e com o Oriente Médio. Por fim, vale destacar que nos reinos, clãs, estados e sociedades africanas, a escravidão mais tradicional era doméstica, na qual o escravizado era utilizado em trabalhos mais simples, como cultivo de terras e agricultura, e, com o tempo, acabavam sendo integrados àquela comunidade. Idade Moderna e Contemporânea. Escravidão africana pelos europeus. Idade Moderna. Quando se altera diversos sentidos da escravidão e quando ela se torna muito mais intensa, expansiva e violenta. No mesmo ano da tomada do Reino de Granada na Guerra de Reconquista da Península Ibérica pelos espanhóis cristãos, com a expulsão dos últimos líderes mouros daquele lugar, ocorre também a descoberta das Américas numa expedição liderada pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, quando buscava uma rota alternativa para as Índias, porém acabando em novos solos antes desconhecidos, colocando nos mapas o Novo Mundo, a partir de 1492. Estados europeus já praticavam a troca de escravos com reinos e estados africanos como vimos anteriormente, e quando descobriram as Américas tentaram criar relações com os povos indígenas originários dos novos territórios com a finalidade de explorar as terras americanas. Chegando primeiro ao que conhecemos hoje por América Central, na ilha de Guanahani, Bahamas, essa primeira expedição foi seguida por outras milhares posteriormente, com predominância de Portugal, com Pedro Álvares Cabral descobrindo o território que nomearam de Ilha de Vera Cruz inicialmente, em 1500, que teve diversos nomes no decorrer da história e que hoje é o Brasil.
Expedições francesas, holandesas, britânicas, estados bálticos e mais tarde até do recém-nascido Estados Unidos também fizeram parte dessa massiva transportação de mercadorias humanas da África para as Américas. Pois bem, na América Portuguesa, esse processo de tentativa de exploração dos recursos naturais e também dos indígenas já estabelecidos no novo território se deram de acordo com matrizes ideológicas e de justificativas totalmente religiosas para escravizá-los. Considerados pagãos pela Igreja Católica, eram também inferiores, seres bestializados passíveis de serem escravizados, tratados pelos portugueses de povos sem fé, nem lei, nem rei, máxima cunhada por Pedro de Magalhães de Gândavo. Mesmo com todos esses fatores, houve muitas relações entre portugueses e indígenas, criando acordos entre si, portugueses se envolvendo com indígenas filhas de caciques, trocas comerciais, auxílio dos indígenas para com os portugueses a fim de se conhecer melhor o novo território, entre outros. Mas ainda assim, com diversas dificuldades para impor um sistema de escravidão aos indígenas, por razões de serem muito opositores a se sujeitarem a essa situação e também pela crescente taxa de mortalidade devido às doenças trazidas pelos europeus, a mão de obra indígena acabou sendo substituída pela mão de obra de negros trazidos da África, e assim se iniciava o uso de navios negreiros pelos europeus, transportando africanos de diversas partes da África para as Américas. A substituição da origem dos braços escravizados se deu, em parte, pelo reconhecimento das habilidades dos africanos na iniciante indústria açucareira, além da maior suscetibilidade dos índios às doenças europeias. A subjugação de povos africanos para o trabalho escravo nas Américas também possuía cunho religioso por parte dos europeus, e depois juntamente com finalidades econômicas. Os primeiros argumentos para a submissão de outros povos, entretanto, não tinham relação direta com a economia, eles vieram sob a forma de aprovação da Igreja Católica. Através das bulas Diversas, de 1452, Romanus Pontifex, de 1455, e Inter Coetera, de 1456, Roma legitimava a escravização dos infiéis e a conquista e a vassalagem de todas as populações ao sul do Cabo Bojados, no Marrocos, com o objetivo de conversão ao cristianismo. Em um plano mais geral, justificava a expansão marítima portuguesa. A expulsão dos muçulmanos e judeus de Portugal em 1496 estimulou o resgate dos povos não cristãos. O próprio termo dava conta da tentativa de trazer a luz divina àqueles que estavam na completa ignorância, não os muçulmanos, já que estes já rejeitavam o cristianismo, mas aqueles que desconheciam a palavra divina. Os que seriam resgatados, segundo a lógica do cristianismo europeu, teriam a possibilidade de viver em melhores condições do que na África, em meio à barbárie. Não de forma surpreendente, os cristãos, naturalmente, faziam esta justificativa remontar ao texto bíblico. A maldição lançada por Noé a seu filho Cã havia recaído sobre os negros, que seriam seus descendentes, destinando-os à servidão. O cristianismo, portanto, teria um papel civilizador ao resgatá-los da barbárie. Pilar essencial na economia das coroas portuguesa e espanhola e da Europa como um todo, a escravidão assim se iniciava, se estendendo, no Brasil, até o fim do século XIX, quando foi abolida em 1888. Diferente de outros sistemas de escravidão, essa possuía um caráter muito mais violento dos senhores para com os escravizados. As demandas europeias eram enormes, tendo em vista que o açúcar era um artigo de luxo nessa época. Consequentemente, as exigências dos senhores eram demasiadas e excessivas, com cargas de trabalho diário sendo de 16, 18 e até 20 horas de trabalho. Negros africanos adultos, crianças e mulheres todos delegados à função de funcionar os engenhos de cana-de-açúcar para a produção, com severas punições caso não cumprido o que era exigido. Vale pontuar que, diferente da escravidão antiga, grega ou romana, a moderna sim possuía um cunho racial em sua execução, lotando a Europa de açúcar refinado e também de capital, pois o mercado de escravos era um mercado altamente lucrativo, tendo épocas em que os traficantes de escravos lucravam mais com o tráfico do que com o negócio do açúcar, a exemplo de diversos traficantes localizados no Rio de Janeiro à época. A escravidão moderna foi um pilar fundamental para o desenvolvimento da primeira revolução industrial na Inglaterra no século XVIII, pois no mesmo momento em que europeus subjugavam negros africanos. A condição de escravos nas Américas com seu sistema de capitalismo mercantil, se desenvolvia o trabalho livre e assalariado em países europeus como na Inglaterra, essa que também estava bastante envolvida no negócio de escravos nas Américas. Por fim, analisados diversos períodos históricos, civilizações, sociedades e organizações que dispunham de uma instituição de um sistema escravista, acabamos na Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais,
com significativas revoltas e revoluções a fim de cessar o comércio de mercadorias humanas vigentes até então, com destaque para a Revolução Haitiana, de 1791 a 1804, que, recebendo informações sobre os acontecidos na França, seus colonizadores, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, viram uma oportunidade para tomar a iniciativa em prol de um verdadeiro momento de libertação de seus povos, se tornando assim o primeiro país na história do Novo Mundo a abolir a escravidão em seu território, e, contrária a essa, a abolição da escravidão no Brasil, que tentou 2 vezes, em 1831 com a Lei Feijó proibir o tráfico mas sem sucesso, em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, novamente sem sucesso e que foi ocorrer apenas em 1888, com a Lei Áurea, se tornando assim o último país do Novo Mundo a abolir a escravidão, essa que deixou marcas profundas na sociedade em geral no decorrer de sua história até os dias atuais, não só no Brasil mas em todos os países envolvidos, tanto colonizadores e escravistas como colonizados e escravizados. E assim, finalizamos tentando desmistificar um pouco da ideia que sempre temos quando se fala do assunto escravidão, pois este é um tema complexo e muito amplo, porém sempre importante debater e buscar compreendê-lo da melhor maneira.